Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal para a gente hoje falar sobre o que? Eu fiz uma enquete há alguns dias e a gente falou sobre extensos de grande escala. Vocês falaram para mim que seria necessário a gente fazer esse conteúdo para mostrar como é que eu faço aqui meus extensos de grande escala, né? Como a gente faz todo o processo, quais ferramentas a gente utiliza, quais materiais a gente utiliza e nada melhor do que mostrar isso na prática. Hoje eu vou fazer uma tatu de frontal, tá? A parte todo frontal, né? Peito, barriga, costelas. Vai pegar até um pouquinho da coxa ali. E hoje é a primeira sessão, então achei perfeito para a gente poder mostrar aqui todo o processo, todo o passo a passo de como é que eu faço, desde a criação de arte, a projeção para o corpo ali e como tiro isso em tamanho real e como colo esse decalque, né? Porque muitos de vocês têm a dificuldade de, na hora de colar um decalque muito grande, como poder fazer isso da melhor forma possível, beleza? Então, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui como é que eu fiz o passo aqui na questão do desenho, a parte da criação. Depois a gente vai para a impressão e colagem do stencil. Então acompanha, mas antes, senta o dedão nesse like aí, já aproveita. Se não está inscrito, já se inscreve também, isso ajuda ao canal crescer bastante. E se você quiser enviar esse vídeo também para os seus colegas que têm a mesma dificuldade, lembrando que eu trabalho com irezumi japonês, mas essa técnica ela se aplica para qualquer tipo de estilo de tatu, porque se você for uma pessoa que tatua black and gray, new school, até tribal, e você precisa de utilizar stencils de grande escala, isso aqui vai te ajudar muito. Então fica até o final e acompanha esse vídeo aí. Primeiramente, sempre eu acabo fazendo uma foto, de preferência façam você mesmo no estúdio, tá? Se não conseguir, o cliente não conseguir, vocês pedem para ele enviar uma foto, mas sempre uma foto de qualidade. Então aqui eu tô com a foto do cliente, aonde eu sempre acabo, eu já tô com um projeto criado aqui, né, lógico, por questões de tempo aqui do vídeo, mas eu sempre acabo delimitando mais ou menos a região aonde eu vou tatuar, a parte onde eu vou, né, aplicar, a gente vai fazer a criação do projeto. Nesse caso, por ser um frontal total, eu sempre tento delimitar mais ou menos com o formato do corpo do cliente. Então ali eu já tenho mais ou menos o limite que eu vou trabalhar. E aí eu consigo trabalhar no desenho dentro desse limite para não expandir muito. O desenho desse cliente ele já está criado, tá? Eu já tenho ele aqui. Isso aqui é só a modo de mostrar realmente o que a gente fez. Tá? A gente vai fazer um fudomyo nesse caso específico. E eu sempre tento desenhar conforme a anatomia da pessoa, para quando eu imprimir isso daqui, ele se aplique muito bem à anatomia que esse cliente tem. Então, se vocês puderem reparar aqui, por exemplo, eu encaixei aqui, ó, ele tem uma curvatura aqui na lateral, né? Então, eu tento encaixar o desenho conforme aqui o fogo, mesma coisa, ó, seguindo aqui tem um pouco mais na costela, aqui menos, né? Tentei salvar os mamilos aqui também, enfim. A parte do fundo também vai para até o limite que a gente desejou ali. Se depois eu quiser expandir para os braços, eu consigo salvar esse arquivo aqui e continuar desenhando, e assim eu dou continuidade ao meu projeto. Mas o maior desafio agora é o que? Eu tenho isso aqui do tamanho de uma palma da minha mão, então eu tenho que passar isso para o tamanho real. Qual que é o primeiro passo que eu vou fazer? Eu vou agora, a gente vai cortar para o meu cliente para mostrar como é que eu vou medir isso aqui em tamanho real, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo que eu vou fazer é tirar a medida real do cliente para saber o tamanho que eu vou imprimir. Obviamente que eu poderia fazer esse trabalho aqui 100% freehand, mas quando a gente quer um trabalho com mais precisão, com uma melhor qualidade de linha, um trabalho às vezes de longo prazo, ou um trabalho que não demande fazer no freehand, porque se eu não vou entrar na categoria freehand, ou se eu não quero expor esse trabalho como freehand, eu não tenho a necessidade de estar aqui, eu demoraria 3, 4 horas para fazer, ou o encaixe vai ficar muito bom por ser freehand, mas se você trabalhar bem na foto, como a gente viu anteriormente, e depois você souber imprimir isso da forma correta, o encaixe anatômico ele vai ficar perfeito também. Então o que eu faço é muito simples, eu pego folhas A4, tá? Se você quiser usar outro tamanho, A3, enfim, Office ou qualquer outro tipo de tamanho de folha, depende da sua impressora ali. Eu uso A4 porque é o que eu imprimo normalmente. O que eu faço? Eu tento ver o tamanho da pessoa real aqui, como eu posso encaixar, se eu encaixo os A4 deitados, por exemplo, observa aqui. Se eu quero chegar, né, de ombro a ombro, se eu coloco aqui a primeira deitado já vi que vai ficar muito grande, né, vai ficar demais. Se eu coloco ela em pé, eu acho que aqui, ó, botando da borda para outra, ó, já tá me dando um tamanho bem legal do que eu quero, tá? Vai sobrar um pouquinho aqui, sobrou uns 2 centímetros aqui, mas é até bom para você deixar sobrepondo a folha e você poder fazer uma colagem melhor.
Então eu já sei que de largura esse stencil vai levar 2 a 4, tá? Que se eu não me engano vai dar mais ou menos 44, 45 centímetros. Cada 4 tem 22 por 29, então eu sei que aqui seria mais ou menos 44, tendo essa dobra por cima, talvez 43 centímetros na média, tá? Então eu sei que de largura são 2 e eu posso medir para baixo, e eu acho que 2 também vai comportar. Por quê? Eu quero cobrir a frente toda, mas tem uma parte do fudor ali para baixo que pega um pouco na coxa aqui, que eu posso imprimir uma terceira folha, mas o principal eu já sei que são 2 a 4, uma para cada lado, né? E 2 a 4 para baixo também, ou seja, seriam 2 aqui também. Tirado o tamanho real, eu já posso partir para impressão. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu uso e qual aplicativo eu uso para a gente fazer essa divisão corretamente. Então, tendo aqui a arte, né, a gente já tirou a medida, sabemos que é mais ou menos, nós temos aqui, ó, vou até botar outra cor aqui, nós temos aqui, né, seria um A4 aqui, outro A4 aqui, outro A4 aqui, outro A4 aqui. Show de bola? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar todas as linhas, se o caso eu fiz com cores, como aqui que eu separei o fogo do Fudomion em outra cor, né, que eu fiz laranja, para poder eu estar desenhando melhor. Vou deixar tudo preto, tá? Então eu vou aqui, na questão do brilho, eu vou tirar tudo, eu vou ter 100% as linhas em preto, tá? Para poder imprimir. Vocês vão entender isso porque depois é pelo tipo de impressora de decalque que eu uso. Eu não uso aquelas que vão direto do tablet, eu prefiro fazer um teste primeiro na impressão normal, conferir se está tudo ok e aí sim partir pro stencil. Aqui eu vou deixar isso aqui do tamanho da tela, tá? E eu vou simplesmente salvar. Vou vir aqui, compartilhar, JPEG, eu vou salvar em JPEG, né? E vou salvar aqui no meu tablet. Agora eu vou pro aplicativo que é o Stencil Flow, beleza? Se você não tem esse aplicativo, eu recomendo que você dê uma olhada, custo-benefício ótimo, vale muito a pena você usar ele. Eu sei que tem outros aplicativos que podem fazer. Esse aqui é uma iniciativa daqui do Brasil, tá? Brasileira, então eu apoio também o trabalho deles e realmente solucionou muitos dos meus problemas. E aí você vai poder fazer aqui, né, tanto tirar decalques de tatus realistas, enfim, esse aplicativo ele é bem completo, mas a parte que eu mais uso e que é que interessa aqui para o vídeo agora, você vai ir aqui no ícone de ferramentas, tá? Então ele tem algumas ferramentas aqui dentro e aqui eu uso essa ferramenta aqui, ó, dividir a 4, tá? Múltiplas folhas, então eu vou entrar nessa opção de divisão a 4, aqui eu vou carregar a imagem que eu previamente salvei, tá? Vamos fazer o upload aqui da nossa foto, né, do nosso desenho lá. Eu pego aqui meu desenho, joguei o meu desenho aqui já, eu tenho ele aqui no tamanho A4, só que nós falamos que a gente precisa de 4 a 4. Aqui eu consigo fazer a divisão. Show de bola? Eu vou só simplesmente encaixar isso aqui, tá? Lembrando que essa linha aqui é a divisão entre uma A4 e outra, essas bordas não é o A4, tá? Você tem que levar em consideração esse pontilhado, mas conforme vocês forem usar no aplicativo aqui, vocês vão entender melhor. Se for fazer em outro lugar, você pode até fazer manualmente, tentar fazer manualmente lá no Procreate, mas é um pouco difícil você acertar os tamanhos. Mas esse aplicativo é muito fácil, cara. Você simplesmente vai encaixar a borda da tatu, tá? O limite que eu estou encaixando aqui, ó, o limite do meu desenho até o limite do meu desenho, tá? Eu vou encaixar lá em cima também e ele vai me dar a divisão perfeita em 4 a 4. Show de bola? Só fiz isso, não preciso centralizar, não preciso fazer nada. Aqui você consegue escolher se você quer 1, 2, 3, 4 ou 8 a 4. No meu caso a gente quer 4, então eu selecionei 4. E aqui você consegue o tipo de divisão que você quer. Você pode deixar a borda ou não precisa deixar a borda. Eu vou deixar aqui uma pequena, aqui está em 0 a sobreposição. Eu vou deixar 0,5 a sobreposição porque ele vai me dar uma margenzinha a mais, tá? Você vê que quando eu mexi aqui na sobreposição, o desenho ele saiu do encaixe que eu tinha colocado, então eu tenho que reencaixar ele novamente para poder deixar ele no tamanho perfeito que eu quero, tá? Sempre lembrando, faça uma impressão normal primeiro para ver se está tudo ok. Se tiver tudo ok, aí você parte para a impressão de stencil, né? Mas primeiro conferir se realmente na impressora normal, se realmente está tudo certinho, beleza? Feito isso, marquei a divisão, selecionei os 4, deixei um pouquinho sobrepor, eu só vou apertar no botão aqui e ele simplesmente vai pensar aqui um pouquinho e já vai me entregar
esses arquivos separados. Eu posso salvar esses arquivos tudo de uma vez só, depois ir para a impressora e imprimir. Simples assim, tá? Então vou imprimir aqui, vou acelerar o vídeo e a gente já vai para a parte de conferir aqui com o cliente, beleza? Eu já tenho aqui as divisões feitas, tá bom? Eu vou precisar de essa parte de baixo aqui também, depois que eu falei que é a parte que vai para a coxa do nosso cliente. O que acontece? Eu preciso ter a mesma proporção. Eu vou salvar esses vídeos, vou imprimir depois a parte de baixo aqui na mesma proporção e depois eu vou colar esse pedacinho aqui separado, mas a parte principal do stencil já está feita, beleza? Eu vou acelerar o vídeo aqui, vou imprimir as folhas e volto com vocês quando tiver tudo impresso. Então, já imprimi aqui, ó. Agora o que eu gosto de fazer? Isso aqui é uma impressão normal, tá? Impressora normal, só preto. Eu vou fazer aqui a sobreposição mais ou menos, não precisa ficar perfeito, tá? É só pra gente ter aqui o desenho mais ou menos montado e conferir no cliente antes da gente sair para impressão do decalque. Show de bola? Eu vou simplesmente colar aqui, né? Fazer uma montagem rápida aqui e já a gente vai conferir direto na pele do cliente, para ver se a gente realmente acertou o tamanho, mas eu acho, me parece que a gente acertou o tamanho sim, beleza? Corta para 18. Então, já fiz aqui a montagem, né? Já temos aqui um quebra-cabeça montado aqui, agora é só realmente tirar o confere aqui, mas acertamos o tamanho. A gente pode ver que aqui, ó, tá na altura que a gente quer. Aqui o pedaço que a gente falou também da coxa, ó, tá certinho aqui o tamanho que a gente quer, tá? Aqui chegou exatamente para a gente preencher até esse espacinho aqui. Tá perfeito, conferido o tamanho real, né? A gente gostou. Agora vamos para a impressão de cada folha de stencil, fazer um novo quebra-cabeça e mostrar a técnica para a gente poder colar isso aqui sozinho, sem a ajuda de um outro tatuador. Então, vamos agora para a impressão do stencil. Muita gente me pergunta qual o papel que eu gosto de usar. Eu uso o Spirit, não o chinês, eu uso o Spirit original, tá? Se quiser aí o Spirit também patrocina nós, manda. Não ganho nada por isso, estou falando realmente do material que eu uso, foi o que eu mais gostei, o que eu mais me adaptei, tá? Então, e a impressora que eu uso é aquela velha e clássica termocopiadora. Essa aqui é chinesa, é bem acessível, tá? Ela funciona como um fax, né? Para quem nunca usou uma impressora dessa daqui, onde eu vou colocar aqui o papel de stencil, passo a cópia no tamanho real que a gente fez e pronto. Depois é só juntar todos os pedaços ali para a gente poder fazer a nossa colagem, tá bom? E depois aplicar na pele, beleza? Vou acelerar o vídeo aqui, deixar todos os stencils prontos e nos vemos colando o stencil completo. Show de bolas! Bom, perfeito. Tô com o meu stencil aqui já, né? Já fiz a colagem do stencil. E a parte que vai avulsa aqui, ó, que vai separada, que é a continuação da perna aqui, eu deixei uma impressão separada porque se fosse 6, eu até colaria tudo junto, mas como é só um pedaço, depois eu vou colar essa perna que ficou faltando. O que você vai precisar vai ser seu stencil de grande escala, já impresso, já montado, e uma caneta, pode ser qualquer retroprojetor ou qualquer caneta que se usar para freehand, beleza? O que eu vou fazer agora? Qual que é o grande segredo e por isso que você ficou no vídeo até aqui para entender como é que eu vou colar isso aqui sozinho. Às vezes quando a gente passa o stencil aqui, o creme stencil, né, para transferir e vai colar isso aqui sozinho, o negócio dobra aqui, você não consegue, você vai ter que colar de novo. A ideia é a gente conseguir colar isso aqui de primeira. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar, vou pedir para o meu cliente ficar reto, eu vou posicionar o stencil onde ele vai ficar, tá? Vou medir mais ou menos, vai ficar aqui, vai ficar nessa distância. Aqui embaixo tá legal? Tá na posição que eu quero? Um pouquinho mais para baixo talvez? Show de bola! Beleza? Aqui eu achei, vamos conferir aqui, não precisa mexer, tá? Ó, aqui eu achei o posicionamento correto que eu quero que fique o meu stencil, beleza? Antes de eu passar o creme para colar, tudo, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui um pouquinho, vou escolher um ponto
Geralmente eu escolho mais ou menos, eu divido isso aqui em 3 partes, tá? Então vou escolher esse ponto aqui de referência. Eu vou manter a minha mão aqui pressionada para não soltar, né? Meu stencil tem que ficar nessa posição. Então vou manter essa mão pressionada aqui, vou soltar um pouquinho aqui minha caneta. E eu vou fazer o que a gente chama de origami stencil. Eu vou começar a dobrar, vou começar a fazer um mini origami, vamos falar assim, do meu stencil, beleza? Então vou dobrar aqui, vou começar a fazer dobras. Show de bola? Sempre mantendo, eu fiz a primeira dobra aqui, mantendo aqui a posição aonde eu vou colar o meu stencil. Show de bola? O que eu vou fazer? Primeira dobra feita, eu vou fazer uma marca, tá? Vou fazer uma marca aqui, posso até fazer mais uma marquinha aqui e mais uma marquinha aqui. Então eu já sei que a posição, né, principal desse meu stencil vai ser aqui. Show de bola? O que eu vou fazer agora? Mesma coisa, eu posso já tirar do corpo, beleza? E eu já sei que essa marca ela vai encontrar com essa marca que eu fiz aqui no meio. Show de bola? Eu posso tirar o meu stencil agora do corpo do cliente e aqui eu vou vir fazendo mais origami. Mas um origami que eu possa depois dobrar ou desdobrar, no caso, com facilidade, tá? Então sempre tendo mais ou menos em conta, eu posso aqui fazer só mais uma. Eu vou pegar, usando aqui a minha marca, eu vou dobrar, vou fazer mais uma dobra e certinho a ponta aqui, ó. Show de bola. Se vocês verem, eu fiz a dobrinha exatamente aqui na marca. Então eu sei que essa marca é o meio da tatu, aonde eu quero. Eu posso ainda dobrar mais uma vez, por isso que eu chamo de origami stencil, tá? Então eu fiz um origami aqui, ó. Fiz um stencil pequenininho que cabe na mão e fica muito fácil de colar. Eu sei que essa pontinha é aqui, então na hora de colar, o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui, é muito fácil eu colar sozinho esse pedacinho de stencil. Eu vou colar aqui e assim que tiver colado, eu vou começar a desdobrar aqui meu stencil, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui o Proton, tá? Eu gosto de usar o Proton, também não sou patrocinado nem nada, mas na minha opinião é o melhor que tem, porque ele não fica grudento. De todos os que eu já experimentei, foi o que eu mais me adaptei, o que mais eu curti, tá? Para quem pergunta aí qual que eu uso. Show de bola? Eu vou passar aqui o Proton, vou acelerar o vídeo também e a gente volta na hora da colagem, beleza? É importante também, ó, na hora que eu gosto de espalhar bem, para não ter excesso de stencil também, tá? Então eu vou botar vários pontinhos. Não se preocupa com essas manchinhas que acabaram ficando, porque minha mão tá suja, né? Mas eu gosto de espalhar bem, porque cada dobra, toda junção, dobra, tem que ficar bem hidratada com isso, para a gente não ter certeza de que o stencil vai ficar colado. Só nessa parte daqui, ó, você tem que tomar muito cuidado na hora de você passar o creme para não apagar a sua marca, tá? Para não apagar a marca de caneta que você fez. Se você esfregar devagar, provavelmente aqui, ó, essa marca ela não vai sair, tá? Então é isso. Já que a gente volta. Bom, já apliquei aqui todo o creme, né? Agora, como eu falei, eu vou só encaixar o meu stencil na posição correta, tá? Lembrando que sempre a primeira dobra. Eu vou encaixar ele na minha posição correta. Encaixei. Tá? Então, como eu falei, é muito simples de você colar em um pedacinho pequeno. E agora eu fico tranquilo, porque o Proton, por ele ter bastante cola, eu gosto que ele absorve o papel, ele me dá uma facilidade aqui para trabalhar bem melhor do que com outros stencils que eu já tenho usado. E aí agora é só eu vou desdobrando tranquilamente, segue o plano. Na parte das curvas, o que eu gosto de fazer? Uma tesoura, por exemplo, aqui, ó, aqui é reto, mas aqui temos uma curva. Eu gosto de fazer alguns cortes para o papel ele dobrar melhor e se adaptar ao formato do corpo. Eu vou fazer a mesma coisa para lá, tá? Aqui mesma coisa. É só seguir o que a gente, né, o molde que a gente já planteou no início. Se você não seguir as dobras que a gente fez, provavelmente vai dar errado. Mas fazendo o origami stencil é muito simples de você colar. Show? Colou bem. Lembrando, sempre passando bem o creme para a gente tirar o stencil
né? Todas as partes tem que estar bem hidratadas com creme, senão ele vai ter algumas partes que não vai colar, né? Vai ter algumas partes que talvez o stencil não saia. Lembrando que isso aqui, um stencil não vai ficar 100%, tá? Vai ter partes que eu vou precisar vir com caneta aqui e fazer algumas adaptações, por questões do formato do corpo, quantidade de, né, tamanho, enfim, quantidade de detalhes ali, alguma coisinha ou outra que acabou não colando aqui na hora de passar o stencil, mas é isso. Ele já está colado, vocês veem que está bem coladinho, e vamos agora descobrir se isso aqui deu certo ou não. Pode chegar mais perto pra gente ver, ó como o próton ele fica bem sequinho, ó. E aí agora é só retirando e resolvido o problema. A perna de cá, como, né, nós temos o fundoshi aqui, eu vou colar ela separado para a gente poder fazer um encaixe aqui perfeito, mas o encaixe da tatu ela já ficou perfeito. Algum detalhe que faltou, algum encaixe que tenha que fazer, eu vou vir aqui, as marcas que eu preciso, por exemplo, eu não quero pegar aqui acima da gola, então aqui depois eu faço as minhas modificações que eu precisar, né, até onde vai chegar. Aqui provavelmente eu vou juntar a costela com a tatu que a gente fez lá atrás, alguma partezinha que acabou não decalcando, eu vou fazer na mão aqui, as junções aqui, por exemplo, tá? Isso aí são pequenos detalhes, mas essa é a técnica de origami stencil. Se você tiver mais dúvidas, se você quiser saber mais sobre decalques de corpo inteiro, às vezes a gente, por exemplo, teve alguns stencils aqui também, a gente colou isso da nuca até lá embaixo, então a gente conseguiria também fazer novos conteúdos, tá? Quando a gente for fazer, de repente, um braço ou a outra perna que ainda falta, a gente vai trazer novos conteúdos. Se você quiser ver mais, fala pra gente aqui nos comentários, compartilha, comenta, curte, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo.